Boa tarde, pessoal do YouTube, pessoal, comunidade de traders, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é Charles Nader. Queria só um ok aí da tela e do áudio. Da sala Day Trade Avançado, do rico.com.vc. Estamos em simultâneo com a sala Day Trade Avançado e eu vim trazer um pouquinho para os nossos estudos aí, a correlação dos tempos gráficos, né? E eu queria mostrar um pouco de lojas Renner no 60 minutos aqui. Já indo direto ao ponto aqui, pessoal. Olha só. Com certeza vai ter vários tipos de correlações, né? Que a gente pode estar usando para estar fazendo, tá, pessoal? E uma delas eu quero mostrar aqui, por exemplo, na alta que existiu nas lojas Renner, nos 60 minutos, fazendo velas de mínimas e máximas maiores, dando a oportunidade do operador trazer sempre o stop aqui, ó. Teve um ruidinho aqui, mas na maior parte do tempo saiu obedecendo e foi muito bonita a alta aqui, tá? Então, esse daqui são as velas dos 60 minutos. Agora a gente vai começar a vir um pouquinho para dentro, certo? Verier Colares, tudo bem? Marcelão, vamos lá. Vanimar Schaffer, estou comprado stop onde? BBDC4. Você está comprado no risco aí, né? Você está comprado... O stop é atrás da vela do 5 para começar, depois arrasta por 15, né? É assim que eu faço, tá, Vanimar? Então vamos lá, pessoal. Lojas Renner aqui, ó, subiu aqui. Bem bonitas velas, tá? Só que lá nos 5 minutos, a gente já pode ver que esta alta, ela já foi um tanto quanto mais difícil de acompanhar. Foi um monte de velinha, né? Então ali nos 60, foi uma série de velas que você podia estar comprado, esperou uma fechar, a próxima abriu, rompeu e foi embora, né? Levou horas para acontecer, tá? A alta, né? Então, e aqui, ó, nos 5 minutos, já foi uma série de velas muito maiores, e você vê que a alta, que lá está bem mais tranquila, né? Aqui foi bem heliotizado, ó. Vamos ver os movimentos que foram feitos. Andadinha de lado, subiu, andou para o lado, subiu, né? Aqui ainda fez aqui uma onda 3, ó, subiu, andou para o lado, né? Então foi todo um sofrimento de alta isso daqui, tá? Se eu jogar lá no 1 minuto, não sei se eu vou ter o histórico disso aqui tudo, mas vamos voltar lá. Nesta alta, ó, já está aí a alta, final da alta, tá? Tá aí, ó. Foi praticamente de um dia para o outro, né? Angustiante de acompanhar. Todos esses movimentos, ó, 3 e 6 do 11, tá? O que aconteceu lá? São os mesmos movimentos dos 60 minutos aqui na tendência de alta. Então, toda hora você vai estar encontrando uma condição como essa daqui. Às vezes você tem um 15 minutos que está subindo super bonito, só que o 1 minuto tá dando trabalho para subir. Tá? O mais importante para mim, do operador compreender essa parte aqui, ó, aonde os 60 minutos fez aqui as velas, né, mínimas e máximas maiores, bem limpinho, tá? No gráfico do 5, essa subida do dia 3 para o dia 6, no próprio 5 minutos, ela já foi cheia de andadinha de lado aqui, né, sobe pouco, caiu um pouquinho, sobe, daí mais um pouquinho, e vai, e vem e tal. Matando o operador, muita gente bateu muita venda nesse tipo de condição, tá? Normalmente, esse aqui é um movimento que eu não gosto muito. Esse daqui é um movimento que ele vai nesse passinho dele aí. Eu acho que eu tenho mais dificuldade de participar de uma operação como essa. Com certeza, o que se procura, né? O que a gente vem procurando diariamente aí, é, por exemplo, uma queda que deu aqui, ó, no Banco do Brasil ontem no início da manhã, certo? Já aproveitando o Banco do Brasil, é a mesma coisa, olha só, aqui no 15 minutos,
e já cheio de ruído, né? Aqui você está vendo aqui a primeira queda, né? Aí uma onda 2 e, enfim, uma onda 3 aqui para baixo, certo? Ainda com ruídos aqui, tiveram momentos ruins aqui no 15 minutos. Isso aqui lá dentro, tá? Do 1 minuto, o que nós vamos poder então estudar aqui? A partir do momento que o papel voltou a conseguir com facilidade andar em onda 3 para baixo no 1 minuto, essa tendência de queda, esses topos e fundos descendentes do 1 minuto, ó, já gerou facilidade para o operador conseguir acompanhar a queda. Ó. Tá sempre tendenciado na queda aqui, certo? A primeira queda lá foi bem mais bonita do que a segunda. Vou limpar aqui para você, para ver se você vai conseguir entender o que eu estou falando. Olha aqui, ó. A primeira queda, tá? Vou aumentar um pouquinho. A primeira queda aqui, ó, ela foi muito mais limpa. Leia a primeira queda até esse fundo aqui de baixo, do que esta queda aqui. Pode até estar dando mais pontos, mais centavos aqui, um percentual maior nesta segunda queda. Mas ela foi mais difícil, ela está sendo mais difícil. Como é que eu posso observar isso? Ó, a partir do momento que você tem este tipo de rompimento de fundo aqui, ó, tá vendo? É um rompimento de fundo que toda vez que ele ocorre, ele já completou o movimento anterior e ele volta mais do que caminha para baixo da cabeça do pivô. Tá? Então esse tipo de queda é muito mais difícil. Esse daqui é mais ou menos a característica da segunda queda aqui. Como é que foi a característica da primeira queda? A primeira queda caiu assim, ó. Tá? Então ambos podem ter lá mínimas e máximas menores do 15 minutos, só que o primeiro movimento, o 1 minuto caiu como você está vendo aqui. No segundo movimento, ele já caiu desse jeito que você está vendo aqui. E assim ele continua aqui, ó, a queda, né? Fazendo isso, ó. Ele rompe, acabou a queda, volta. Então ele mais volta, ou ele fica mais tempo para dentro da cabeça do pivô, tá? Do que para fora da cabeça do pivô. Então você bate a venda ali, e ele começa a trabalhar para o lado contrário. Né? Então você fica mais tomando calor do que posicionado com tranquilidade. Tá? Deixa eu passar, eu acho que eu tenho aqui no 15 minutos, de Banco do Brasil, olha aqui, essa parte aqui, embora eu não vou conseguir estar mostrando com 1 minuto. Mas olha o que está se procurando normalmente. Tá? Isso daqui ó, nem deu tempo praticamente do 1 minuto inverter em tendência para queda. Você vai ter dificuldade de achar onde o 1 minuto inverteu para queda aqui. Ele simplesmente abriu e caiu bonitão, né? Possivelmente, quando você for achar uma onda mais tranquila de Elliott nesse movimento de queda, do 15 minutos, tá? Então você está olhando o 15, né? O que eu tenho que procurar aqui dentro? Eu tenho que procurar aqui dentro um 1 minuto. Então eu quero vender a menor do 15. Onda 3 para baixo do 1 minuto. Possivelmente não teve. Tá? Ou ela já teve nascida assim, ó, em dado ponto aqui para baixo, rompeu primeiro o 15 para depois heliotizar, tá? Bateu. Onde é que você tem onda 3 para, onde é que você tem onda aqui? Você tem onda 3 para cima aqui, ó. Aqui embaixo você tem uma onda 3 para cima, com essas três velas, esse fundo aqui de baixo, né? Mais as outras três velas do 15 minutos ali. Então aqui você vê bem que teve ali uma onda 3 para cima do 1 minuto, somente olhando para as velas do 15, já fica bem fácil para estar identificando aqui. Tá? E aí ele conseguiu ficar subindo nesse arrasto todo aqui de trás. Né? Deixa eu passar aqui alguma outra. Acho que eu tinha... isso aqui é legal falar também com relação à correlação dos tempos gráficos.
É, deixa eu ver aqui. GGBR, deixa eu ver esse exemplinho aqui de GBR. Isso aqui é legal. GGBR bateu uma forte queda aqui hoje, né? E sem considerar, na verdade, aqui o sinal gráfico que houve, tá? Que é o martelo invertido, enfim. O que acontece? Ele fez máxima maior do 15. Percebe que esta máxima maior do 15, que foi gerada aqui, o cara está esperando que ela fosse gerada aqui em cima, aqui, e gerou aqui embaixo. Tá? Beleza. O que aconteceu? Arrancamos uma operação hoje nela aí. Mas olha só, definitivamente, isso aqui nunca teve uma onda 3 para cima do 1 minuto. Tá? É muito feio, né? O pouquinho que ofereceu de onda 3 para cima do 1 minuto aqui, ó, muito feio. Muitos podem considerar que teve, tá, pela quantidade de velas, eu acho bem horroroso isso aqui, mas enfim, tá? Mas não teve o quê? Onda 3 para cima do 5. Então, o que aconteceu? Devia teste de fundo dos 5 minutos. E neste teste de fundo dos 5 minutos, até tentou falhar o movimento aqui, você percebe, ó? Como ele estava prontinho para mandar esta onda 1, onda 2 e mandar a onda 3 aqui para cima, ó, e ficou tentando lá, né? Alguma coisa aconteceu com o mercado em dado momento que não permitiu que aqui, ó, fosse furado que ele conseguisse sair embora em onda 3 lá para cima, né? E ele começou então a ceder, tá? Perdendo a retração de Fibonacci, ó, e fazendo o quê? Abrindo a queda mais expressiva, então, fazendo com que o gráfico, ao invés de mandar a onda 3 para cima, dos 5 minutos, fez o quê? A onda 3 para baixo, certo? Embora tenha falhado e tal, mas ele pivoteou para baixo. Em vez dele pivotear para cima, pivoteou para baixo. Tá? Então, aqui, na verdade, é outra condição, outro tipo de observação, né, que o operador pode estar usufruindo aí, certo? Em prol de estar correlacionando os tempos gráficos, né? Enfim, maximizando a operação, evitando de estar entrando com determinada quantidade de contratos ou de ações, uma vez que você está observando que não tem ainda a chance, né? Então, assim, normalmente quando você vai entrar e vai assumir uma vela, tá? Esta vela você precisa de uma coisa assim. Então o preço subiu, tá? Quero ver se eu vou... Eu queria mostrar um exemplo mais recente aqui. Deixa eu ver se esse aqui, Embrap... Normalmente, aí você vai fazer aqui, vai vender um ponto de retorno, né? Mínima e máxima menor, num tempo gráfico qualquer, tá? Vou considerar aqui o 15 minutos. O que eu preciso? Eu preciso que esse 1 minuto, enquanto este 1 minuto, tá, não fizer um pivô de baixa, a sua venda não está valendo. A sua venda não tem chance de estar dando certo. Pessoal, estou fazendo um parcial ali, tá? Porque na verdade bateu lá no meu alvo e eu entendo que eu fiquei de fora da saída lá. Tá? Beleza. Do mini índice. O dólar esperando ainda lá. Bom, então, quando você vai estar vendendo um ponto de retorno, enquanto não existe esse 1 minuto com onda 3 colaborando consigo, né? Você pode estar vendendo, ele faz essa mínima e máxima menor do 15 somente nesta onda aqui, ó. Pronto, mínima e máxima menor do 15, só que ele foi ainda uma correção da alta. Então o papel vem subindo, em dado momento, ele subiu lá, esticou e tal, aí ele pega e faz mínima e máxima menor no 15. Beleza, só que o que acontece? Continua
em tendência de alta no 1 minuto. Então eu não tenho como estar vendendo e ficar tranquilo, porque na verdade a maior possibilidade é de eu estar sendo estopado, tá? O Renko eu prefiro não comentar, embora na verdade, o Leone, tudo que você olha em Renko é o que se olha no preço, né? Você está olhando o preço, tá? Só que você está olhando de uma forma, em vez de olhar nos candlesticks, você pode olhar na linha. Você está olhando no Renko. Quer dizer, para mim não vai mudar nada, vai acontecer a mesma coisa. Vou esperar lá o Renko montar a onda 3 para baixo entendeu? Do R tal, 3R, 2R, 4R, enfim, tá? As pessoas não trabalham todos assim, trabalham diferente. De qualquer forma, você vai ver que quando você está lá dando um sinal, né, você vai um ponto de retorno, seja então num 15 minutos ou num 5R, por exemplo, enquanto 1 minuto não entrar em onda 3 para baixo, você pode considerar 1 minuto no candlestick, você pode considerar na linha, tá? Você pode considerar qualquer tipo de gráfico dele aí. Enquanto ele não começar, enquanto ele não inverter o tempo gráfico a favor da operação, você não tem, na verdade, como está comprado. Aqui em Brap eu tenho um exemplo aqui bom, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está aqui embaixo, ó. Vamos prestar atenção nessa parte aqui, ó. O que acontece, né, a partir do momento que o cara bateu a compra aqui, ó. No dia 3 de novembro, certo? Dia 3 de novembro, chegou aqui, deixou um martelo, 2 martelos aqui, um mais bonitinho que o outro, enfim, tá? Mas você vai ver que aqui, até eu ia falar aqui, ó, que 1 minuto tem que inverter para cima. Eu posso estar enganado, mas nós vamos ver aqui. O que eu vejo já aqui, ó? Você vê ali um fundo duplo, tá? E depois você vê mais um teste de fundo. Fazendo isso aqui. Tá vendo essa condição? Aqui esse fundo duplo é o fundo dos 5 minutos. E aqui é o teste dos 5 minutos. Então você vê como os 5 minutos começou a colaborar com o 15, né, levando o preço para cima. E o 1 minuto? O 1 minuto ele fez uma primeira parte, aí ele não conseguiu vingar a alta lá, até que novamente ele reverteu para alta. Vamos ver se eu consigo buscar isso aqui, para a gente poder olhar juntos aqui. Mínima e máxima menor de 1 minuto aí é prego na venda, segue a queda. Tá lá, ó. Vamos ver aqui. Então o preço vem em queda, né? A região é essa daí, vou apagar, certo? Ó. Primeiro fundo duplo, subiu um pouquinho, fez esse teste aqui, que é o dos 5 minutos, e foi embora para alta. Tá? Então o que acontece? Aqui é o primeiro fundo do 5, e aqui é o segundo fundo do 5. Né? Então você vê que enquanto aqui reverteu 1 minuto para alta, né? Ele fez o fundo duplo que você está vendo aqui. Só que o que acontece? Enquanto o 5 não entrou para colaborar, ele não conseguiu abrir a sequência da alta maior dele aqui. Ó. Ele ficou esperando 5 minutos entrar para colaborar. A partir do momento que entrou 1 minuto para alta e o 5 para alta, o 15 foi lá buscar, então, a sequência de alta dele aqui. Tá vendo? Como eles praticamente vão se juntando. Assim, todo momento isso acontece? Claro que não. Né? Claro que não, principalmente no mercado futuro. Mini índice, mini dólar, né? Eles fazem o que querem, eles não estão prestando atenção no estudo de ninguém. Tá? Eu tenho que aprender uma análise técnica, enfim, com o tempo gráfico que eu gosto, com os indicadores que eu gosto, eu tenho que aprender a acreditar e tenho que fazer dinheiro, ponto. O gráfico não vai estar sabendo o que vai estar acontecendo, principalmente no mini índice, ele faz vários movimentos não tão bonitinhos, não tão perfeitos assim. E a gente tem que estar se virando ali junto dele, né? Vamos ver aqui um pouquinho de BVMF aqui, ó. O que aconteceu aqui em BVMF, por exemplo, tá? Embora aqui eu estou olhando 15, tá?
Só que está bem melhor para olhar no 60. Olha que legal esse aqui. O que eu tinha aqui? Eu tinha queda e ponto. Tá? Acreditou, participou da venda, não importa o que o operador fez. O negócio era a queda. Né? Só que quando ele chegou ali no patamar do 23,80, né, ele começou, vamos ver o que ele arrumou aqui. 23,80, vou botar uma linha aqui. O preço não consegue perder. Né? Então tá lá, triângulo, sempre com fundos mais baixos até que rompeu. Tá? Esse aqui é um triângulo descendente lá. Né? E no último movimentinho aqui, vou voltar com esse retângulo pequeno. No último movimentinho aqui, vamos lá procurar quem que eu acredito que teve que acionar lá. A falha do topo dos 5 minutos. Se ele tiver lá, ficou mais fácil para cair. Se não, não é o comum. Tá? Então tá lá. Aí você vai ver quem? O topo duplo dos 5. Tá? No caso aqui foi... Muitos vão considerar o topo triplo, porque tal, mas eu vou considerar o topo duplo aqui, com este primeiro topo e este segundo topo aqui, o mais importante. Tá? A partir do momento que ele pegou e começou a ajeitar a queda aqui, no topo duplo do 5, quem que precisava para acelerar a queda? A onda 3 do 1. E aí, então, lá na flechinha vermelha, vou procurar a onda 3 do 1. É onde ele começa, é onde ele ajeitou, sei lá. Você vê que essa onda 3 do 1, tá? Ela começou a partir daqui de baixo, ó. Aqui ainda ele estava lá invertido para alta, eu pelo menos leio assim. Aonde ele começou a inverter aqui, ó, 1 minuto para baixo, 5, 15 no canal dos 60, quer dizer, caixão pro papel, né? Ele pegou e mandou direto aqui 2%. Não é pouco, 2% de queda é bastante, né? E depois ainda acabou entregando mais, e daí fez toda aqui um movimento para se fortalecer novamente, ó, ou para subir e reverter, ou para continuar a queda, né? No caso aqui, ó, ele nunca mais conseguiu cair. Deixa eu ver. Até, enfim, às 11h15 do dia 6 aqui, ó. Não conseguiu, nem no dia seguinte ele conseguiu cair, tá vendo? Arrumou um patamar lá, né? E aí ele começa a montar tudo novamente. Ele fez aqui uma onda 3 para cima, perceba aqui, ó. Onda 1, onda 2, onda 3. Né? Aí depois ele pegou, ajeitou, né? E daí mandou para cá. Tá? Depois entrega a queda novamente. Então, sempre que você consegue estar conjugando um tempo gráfico com outro, fica muito mais fácil para você acreditar na operação, sim ou não. Principalmente no mercado à vista, no mercado de swing trade, tá? No mercado futuro, para bater trade, mini índice e tal, ele é muito mais rápido, a gente acaba se mexendo muito mais, acaba tirando um pouco da beleza da análise técnica, né? Muitas vezes você analisa no mercado futuro e ele é muito rápido, você consegue se aproveitar pouco na análise que você faz agora, por exemplo, 14,24, às vezes quando é 14,34 ela já não vale mais, ou já foi o movimento que a gente estava falando, né? Que não é a mesma coisa quando você, por exemplo, vai buscar um papel para você poder trabalhar no gráfico diário, tá? No gráfico diário aqui, ó. Então fica muito mais bonito para você estar fazendo essa correlação no gráfico diário, né? Tem uma sequência bem importante, por favor, presta atenção aqui em cima, aqui, ó, no Profit Chart. Vou mostrar aqui que eles normalmente correlacionam. Só tem algumas formas de correlacionar, tá? Então você pode usar aqui o 15 minutos com 1 minuto, tá? Então você vai buscar o alvo do 15 minutos e vai filtrar pelo 1, ok? O 60 com os 5 minutos, tudo que você for considerar de 60 minutos, então eu vou considerar 60 minutos, quero trabalhar nos 60 minutos, tá? Então, eu sempre estou dependendo, no gráfico de 60 minutos, que o 5 trabalhe a favor para queda ou a favor para compra, né? Então você vai lá ter o 60 com o 5, né?
O diário com o 15, mesma coisa. Quero trabalhar no gráfico diário. Eu dependo do 15 minutos estar entrando em onda 3 para cima ou onda 3 para baixo, ele tendenciando para alta ou tendenciando para queda, tá? O semanal com o 60, então eu quero comprar o semanal. Poxa, então acho bacana eu ter o semanal, o 60 minutos, né? Entrando, os 60 minutos está caindo, eu tenho melhor chance de estar participando do movimento do semanal. Tá? Bem como existem outras, né, que é uma mais direta, tá? Principalmente para quem está objetivando a movimentações mais curtas, certo? Então você ter diretamente o 1 com o 5, né? Então eu quero pegar o movimento do 5, o 1 minuto a favor, e aí você vai começar a aumentar aqui, né? Eu quero pegar a movimentação do 15, eu preciso do 5 a favor. Eu quero pegar a movimentação do 60, eu quero o 15 a favor. Né? Tem essa outra correlação direta para estar fazendo. E bem como vai ter mais sofisticadas, como você está esperando 3 tempos gráficos entrar a favor. Então, eu tenho lá o gráfico semanal, que está começando a nascer o pivô dele aqui. Tá? Aqui dentro, eu vou pegar lá o semanal, quero que o diário já esteja para alta, e aqui dentro eu vou querer os 60 minutos entrando para alta. Quando eu tiver os 3 caminhando aqui para o mesmo lado, no caso do swing trade, eu vou estar, na verdade, entrando, montando a minha operação, sim ou não. Tá? Vou dar um exemplo na venda aqui do day trade agora, onde eu quero, então, trabalhar a onda 3, né, a tendência de baixa do 15 minutos. Certo? Eu vou procurar aqui onde o 5 está montando a onda 3 para baixo. E no final dos 5 minutos, eu vou procurar aqui a onda 3 para baixo, a tendência de queda do 1 minuto. Tá? É onde você vai ter, então, os 3 tempos gráficos trabalhando para o mesmo lado. Aí você também tem uma chance, um potencial maior de estar dando certo a operação na venda ou na compra. Lembrando novamente, sempre mais interessante para a gente poder trabalhar isso no mercado à vista, num mercado com tempo gráfico maior, porque se for mercado futuro, se for olhar para o dólar ou para o índice, não que não dê certo, mas acaba acontecendo que sofre tantas intempéries no mercado futuro com relação à abertura do mercado à vista, abertura do mercado internacional, toda notícia e tal, né, que acaba dificultando o operador de estar participando de uma movimentação assim, ou podendo fazer um trabalho mais bonito desse jeito. Já não é a mesma coisa para o mercado, para o swing trade. Né? Com certeza, para o swing trade, o operador deve estar procurando trabalhar um tempo gráfico dentro do outro, entender se o tempo gráfico que ele está batalhando a compra ou a venda, se está, na verdade, a favor da tendência ou contra a tendência. Então, por exemplo, o GGBR4 teve uma queda maravilhosa, o papel trabalhando perfeitamente, tendência de baixa, né? Bem como antes aqui, ó, na tendência de alta, isso aqui é tudo gráfico de 60 minutos, certo? O que eu posso estar procurando aqui normalmente, então, a tendência do 5 minutos para alta ou para queda, quando o 5 e o 1 minuto passa a culminar. Nesta queda, por exemplo, cadê a onda 3 para baixo do 5? E lá no 5, cadê a onda 3 para baixo do 1? A chance da minha operação dar certo, ela aumenta para eu poder estar pegando os meus lucros, tá? 5,10 é melhor do que 5,15. Olha, Cortese, normalmente eu estudo o 15 com 1 minuto, tá? Então, você coloca um 10 que eu não estudo, bastante gente, olha, eu vejo que estuda, não nessa condição que você está falando, tá? Então, 15 com 1 minuto, eu acho que é uma correlação muito boa, conheço operadores excelentes aí que estudam esse tipo de condição e fazem o seu, né, consegue fazer o seu ganho em cima disso, tá? O ativo de alta volatilidade
ele quebra um pouco essa condição que eu estou falando, né? Então isso aqui é um pouquinho de estudo de análise técnica, aonde com certeza eu posso usufruir. Quanto mais eu aumentar o tempo gráfico, quanto mais eu pegar um papel com um beta menor, tá? Com certeza vai ser muito mais efetivo, certo? E ele vai montar a condição, por exemplo, ó, tá aqui, Gol 4, canal de quem? Canal dos 60 minutos, certo? Canal dos 60 minutos, eu quero saber antes da queda o que aconteceu aqui nesse canto aqui, na direita, tá? Você vai ver lá, ó, o 15 minutos praticamente entrando em tendência de baixa. Com este teste de topo feito aqui, tá? E você vai ver ainda que aonde ele começa a dar certo, já foi, na verdade, foi rompido o pivô, né? Só que, se eu bater uma retração de Fibonacci, mediante a esta queda, aqui mais ou menos, ó, eu já poderia estar embarcando na venda e com certeza vai ter aquele que vendeu aqui e botou o stop um pouquinho mais para cima. O vendedor de risco que está estudando aqui a retração de Fibonacci. Tanto faz, eu prefiro vender essa do meio aqui. Eu não fico nem com a venda lá da retração e não fico nem com a venda da cabeça do pivô. Eu espero ele ajeitar e bater a venda. Uma vez vendido, por que eu devo segurar a minha venda? Tá? Enquanto não existir, enquanto este 1 minuto não virar a tendência de queda existente nele, tá? Eu não tenho por que sair da minha operação vendido, certo? E qual o objetivo da venda? O objetivo da venda, então, eu posso traçar lá pelo 15, lá pelo 60, com projeção de Fibonacci, no 15 minutos, bem como o fundo do canal dos 60 minutos. Ambos deram certo, independente do que o operador, né, se estudou, se não estudou, se participou do movimento, não importa. Você pode ver ali que ele dá bem certo. Então eu quero estar estudando isso para amanhã, depois, eu estar me aproveitando também desse tipo de operação, você entendeu? 15 como guia de tendência, 5 como entrada e ajuste fino. O difícil às vezes Stuart Bastos, é conseguir, principalmente no mercado futuro, cara. Eu venho muito do mercado futuro, é muito difícil você, na verdade, estar enxergando, estar conseguindo fazer operação, estar conseguindo avaliar todo esse tipo de condição, né? Quando a gente vai para o mercado à vista, quando você aumenta tempo gráfico, quando você vai para o swing trade, a coisa tende a melhorar. Então eu vejo muita gente que não está ganhando dinheiro no mercado futuro, muita gente que não está ganhando dinheiro no day trade, e a gente tem coisas tão bacanas para poder estudar e para poder se aproveitar, né? Então o cara acaba, é a história do grão de mostarda, né? O cara pega o grão de mostarda, coloca no olho e não consegue enxergar nada, pensa que está cego. E tem condições boas para a gente poder, né, para nós nos aproveitarmos aí, a partir do momento que a qualidade da análise ela aumenta. Eu entendo que uma parte da qualidade da análise aumentar seria poder fazer uma análise que valesse por mais tempo, né? Então, quando é day trade, quando é mercado futuro, a análise ela começa aqui quando é 9h20, né? 9h35, 9h40, 9h50, as coisas mudaram, as coisas já não estão. Parte do que é dito continua valendo, parte não continua mais valendo, já mudou um pouco, você entendeu? E quando a gente consegue se aproveitar no mercado à vista, quando você consegue aproveitar no swing trade, você vê que vale bem mais a pena, né? Pessoal, novamente, sou Charles Nader, da sala Day Trade Avançado da rico.com.vc, corretora. Conto com vocês lá para poderem estar conhecendo a sala e estudando análise técnica conosco, ok? Eu vou continuar atendendo a equipe ali, pessoal, que a turma está todo mundo posicionado, eu entendo que já conseguiram fazer um ganho gigante aí embaixo deste 73 mil, mas acho que eu vou vender para poder voltar lá, vamos ver, quem sabe a gente acerta a mão ali. Falou, pessoal, obrigado aí, Colares, Bastos,
Muito obrigado a todos, pessoal. Cortese, sejam todos bem-vindos. Pinta lá na sala, Leone, Scheffer. Falou, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima, hein? Tchau, tchau.